Fala galera, tudo bem? Meu nome é Roberto Falcione, sou professor de História em nome da SAI Digital. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História e hoje o nosso tema é Reforma Religiosa no século XV, século XVI e o Renascimento. Então vamos trabalhar esse contexto social e também aquelas questõezinhas que ficaram da aula passada e vamos discutir junto com vocês aqui. Nosso tema então, vamos trabalhar Reforma Religiosa, Protestantismo, Luterana, Calvinismo e Anglicanismo, Contra-Reforma, resposta da Igreja Católica diante do movimento da formação protestante e o Renascimento Cultural, que foi esse movimento artístico greco de retorno, de resgate às culturas e valores greco-romanos. A aula anterior falamos sobre a doença, o que era então essa característica, e nós temos a resposta. Fatores, as precárias condições de higiene da cidade, sem esgoto indevida, manipulação de mortes e dejetos. Falei sobre essa questão que não tinha nem costume de ter banheiro naquela época em casa. As precárias condições de higiene pessoal, não era costume lavar as mãos. O simples fato de lavar as mãos. A relação entre doença e o progresso deu-se pelo fato do comércio europeu atravessar um momento de grande desenvolvimento, especialmente mercadores italianos que dominavam portos e rotas do Mediterrâneo e favoreceram a proliferação da peste. Por isso que acredito que foi um navio genovês que com o contato da rota, trazendo produtos chineses, acabou trazendo a doença para a Europa. Atividade da aula anterior. Assinar a alternativa correta sobre a chamada Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Vocês tinham que apontar aqui, letra A, Guerra dos 100 Anos ajudou na consolidação do absolutismo na França, garantiu inclusive a unidade da França e no Reino Unido a partir de exércitos mercenários que posteriormente foram usados no processo de reunificação dos feudos para a formação das monarquias nacionais. Ok? Vamos entrar nessa aula. Contexto geral, então, durante a Idade Média, a Igreja Católica se tornou uma grande instituição, monopolizou inclusive na Europa o poder religioso. Com isso teve algumas situações que marcaram profundamente a Europa e infelizmente negativamente também a cristandade. Eles tinham práticas da simonia, as chamadas vendas de objetos sagrados, tinham também os chamados o movimento de alguns religiosos atuarem de uma forma negativa, e isso também era levado muito a questionamentos e principalmente a venda de indulgências. A Igreja Católica fazia uma espécie de venda de perdão. Sabemos que principalmente era para arrecadar fundos para a construção do Vaticano e você poderia comprar através de um papel, chegava lá no padre e falava, quanto que é? Aprontei isso aqui quanto que custa? Ah não, teu perdão é tanto, é mais barato. E essa venda de indulgências causava muito questionamento entre as pessoas, inclusive dentro do clero mesmo, que era mais sério, e achava aquilo um absurdo, que aquilo não estava certo, e assim começou a despertar inclusive pensamentos contrários a essas práticas indevidas, inclusive dos monges, que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, pessoas muito inteligentes como Martinho Lutero, João Calvino, que eram de dentro da própria Igreja Católica. Martinho Lutero, aqui da imagem, como nós estudamos, não existe uma Alemanha ainda, mas ele está dentro do Império Sacro Romano e Germânico, que seria hoje a atual Alemanha. Achou um absurdo aquela venda de perdão, a venda de simonia, que era a venda de objetos sagrados, e alguns inclusive fakes, vendiam um pedaço da lasca de Jesus Cristo, outros colocavam dizendo que era venda de objetos de santos, dizendo que era verdadeiro, mas na verdade era falso. Chegou uma hora que o Martinho Lutero, que era filho de comerciante, falou o seguinte, olha, vamos... eu pedi para o pai, falei, pai, paga uma viagem para mim, eu quero ir lá no Vaticano, eu quero ver essa história, o que está acontecendo. Por que aqui na Alemanha fazem isso? Chegando lá, nem chegou a pedir uma reunião com o Papa, Chegou lá, ele acabou retornando quando viu que haviam escândalos de padres também, monges religiosos em situações assim, que ele considerava
completamente equivocadas, enfim, sem nenhum tipo de respeito pela religiosidade. Ele volta para a Alemanha e na cidade de Wittenberg, na catedral, na igreja de Wittenberg, ele prega as 95 teses, 95 coisas que ele não concordavam dentro da igreja, inclusive a simonia, inclusive a venda de indulgências, né? É claro que a reação da igreja foi rápida, né? E excomungou o cara, o tribunal da Santa Inquisição tentou prender ele, e aí, claro, você está falando de uma pessoa também que não é um Zé Ruela, ele sabia como se proteger, fez uma aliança com a nobreza alemã para salvar o couro, inclusive ele, através desse príncipe chamado Frederico da Saxônia, ele falou o seguinte: olha, você fica com a parte de terras da igreja, o que eu quero deles é a parte religiosa, é o povo, enfim, eu quero também a minha liberdade, eu quero interpretar a Bíblia, traduzi-la para o alemão, porque só podia ter a língua em latim, e latim é uma língua morta, poucos sabiam falar, então teve toda essa situação. Na Suíça, João Calvino, também um teólogo, acabou também questionando as ideias da igreja, e ele acabou criando na sua religião a teoria da predestinação, dizendo que as pessoas já nasciam destinadas para a salvação ou não. E que principalmente os símbolos de riqueza, nascer bem ou durante a vida você conquistar alguma riqueza, seria alguns símbolos, seria alguns sinais divinos que você tinha sido escolhido para a salvação, destinado para a salvação. Principalmente a burguesia comercial da Suíça adorou as ideias dele e fortaleceram e seguiram rapidamente as suas ideias. O calvinismo em cada região segue algum tipo de nomenclatura diferente. Por exemplo, na França eles são huguenotes, na Inglaterra eles são chamados de puritanos, aqui no Brasil são os presbiterianos, né? Então, mas só para vocês entenderem. Tive uma oportunidade de perguntar uma vez, né? Mas ainda acredita-se nessa predestinação? Eu falei que não, que a presbiteriana passou por uma reforma, uma modernização, e essas ideias da predestinação não existem mais. No entanto, se fala muito sobre a pessoa prosperar, a ideia da prosperidade como uma bênção de Deus. Eles acreditam muito nessa ideia ainda do lado comercial, do lado da riqueza, como uma bênção, como uma ideia de um olhar divino sobre a pessoa. Tudo bem? Anglicanismo. Inglaterra, rei Henrique VIII, olha, ele tinha algumas mulheres, mas ele tinha um problema, não conseguia ter filho. Para piorar a situação, foi casado com a Catarina de Aragão. E a Catarina, ela, além de não ser inglesa e não dar um filho, estavam muito preocupados que o rei Henrique morresse e não deixasse um trono, e por ela ser de origem espanhola, o trono inglês iria automaticamente para a coroa espanhola. Essa preocupação ele pediu para que a Igreja Católica aceitasse a separação dele, e ele iria casar inclusive com uma inglesa chamada Ana Bolena. A Igreja Católica não aceitou, e ele acabou então rompendo com a Igreja Católica, criando uma igreja 100% inglesa, chamada Igreja Anglicana, ele se apresentando como, inclusive, chefe religioso da religião, né, da Igreja Anglicana, casou com a tal da Ana Bolena, não teve o tal do filho, menino, não com a Ana Bolena, né? Mas a Ana Bolena acabou dando uma menina, Rainha Elizabeth, que entrou para a história como a famosa Rainha a Virgem, né? Aquela que vai desenvolver de uma forma impressionante a Maria Mercante inglesa, e entrou na história como uma das grandes mulheres da Inglaterra também. Contra-reforma. Como que a Igreja Católica vê tudo isso? Ela cruza os braços, acha que está tudo bem? Não, tudo bem, podem surgir os protestantes aí e não dá. Não, ela vai responder. Essa resposta da Igreja nós chamamos de contra-reforma. Ela criou um grupo, uma ordem fundada por Inácio de Loyola, o Companheiro de Jesus, também chamados de soldados de Jesus, também eram chamados porque eram padres que tinham treinamentos militares para irem, principalmente aqui na América, para catequizar os índios, principalmente isso. Então eles tinham treinamento militar para sobreviver na selva, para passar por grupos e poder viver. Concílio de Trento
A igreja convocou o concílio, que aconteceu em 1545. Nesse concílio, ele fundamenta, ele permanece, inclusive, ele faz algumas destaques, confirma os dogmas católicos, proíbe abusos como a venda de indulgências, cargos e relíquias, fala-se sobre uma moralização do clero, a criação dos seminários, a reativação do Tribunal da Santa Inquisição e a instituição do Index. O Index era uma lista de livros proibidos para os católicos, né? Entre eles a Bíblia, que Martinho Lutero traduziu para o alemão, e dentre eles Decameron, outros livros escritos por outros autores que a igreja via aquilo com maus olhos. Olha, isso aqui não é um livro bom para ser lido por um católico. Então nasceu o Index. Nesse Concílio de Trento também ele reafirmou os dois sacramentos, batismo e casamento, como os únicos que poderiam ser. Confirmou o celibato, porque o Martinho Lutero, inclusive na igreja luterana, ele quebrou o celibato dizendo que os pastores poderiam casar, ter filhos. Ele mesmo, o próprio Martinho Lutero, acabou tendo 5 filhos. Novamente, mais uma dica, eu sei, vocês têm uma lista de filmes aí. Procurem o filme Lutero, tem aí, tem completinho inclusive no YouTube. Dá para vocês se divertirem, tem uma cena que me chama muita atenção. Ele vai traduzir a Bíblia e ele fica assim, meu Deus, estou traduzindo de uma língua que não existe mais, o latim, uma língua morta, para uma língua, né, muito complexa, com poucos verbetes, que é o alemão. E o que essa frase quer dizer, o que isso aqui quer dizer, o que isso aqui não quer dizer. E outra cena também é parte do filme, quando as pessoas começaram a apropriar as ideias de Martinho Lutero para entrar em conflito, quebrar igrejas, matar padres. E chega uma hora e o Martinho Lutero chega e fala, não, eu não falei nada disso, eu não falei para ninguém quebrar nada. Então isso é muito interessante, como que outras pessoas se aproveitam também da situação para fazer outras coisas. Vale a pena vocês verem essa cena do filme. Lutero, tudo bem? Renascimento cultural. O século XII, atividades comerciais impulsionadas, acontece na Inglaterra, acontece na Itália. O termo renascimento é de renascer, então esses artistas acreditavam que estavam recuperando, que estavam retomando a cultura greco-romana que tinha sido perdida durante a Idade Média. Mecenas são os burgueses, a própria Igreja Católica foi uma mecena também. Enfim, pessoas que patrocinavam os artistas para fazer suas obras de arte. Então são chamados de mecenas, vem de um nobre chamado Mecena, que é amigo de Júlio César no Império Romano, que era muito ligado à arte, por isso o conceito da palavra mecena, utilizando esse termo até hoje, quando a pessoa patrocina algum artista. Principais características do Renascimento. Humanismo, quando se coloca a supervalorização do ser humano no centro das ocupações humanas. O antropocentrismo, quando se coloca a valorização do homem em frente à hierarquia divina, e não mais o teocentrismo, tudo ligado a Deus, mas sim a valorização do homem no centro do universo. O individualismo, a capacidade de cada um. O homem agora vai ter orgulho de poder assinar uma obra de arte, dizer que foi ele quem fez. Racionalismo, a crença de que tudo fosse produzido na sociedade deveria ser orientado pela observação e pela experimentação. Resumo, meninos. Reforma, principais movimentos: luteranismo, calvinismo, anglicanismo. Contra-reforma, resposta da Igreja Católica. Consequências da Contra-reforma, exploração da América. Renascimento, movimento urbano, notado nas artes, na educação, que retomou o passado clássico greco-romano. E fomentado pelos valores burgueses, que foi bastante popular notadamente nas cidades da Península Itálica, enriquecidas devido ao comércio. Procurem uma obra de arte, coloque na internet uma pintura chamada Capela Sistina, A Criação de Adão. Escreva A Criação de Adão, Capela Sistina. Fica no Vaticano, uma capela inclusive que diz que fica a maioria fechada do que aberta para visitantes, para turistas. Mas diz que você entra apenas na porta e pode pegar uma cartilha dizendo que passou por ali. É uma capela com a parte alta toda pintada, algumas passagens bíblicas. Foi o artista Michelangelo e custou o zóio da cara dele essa pintura. Ele estava pintando, respingava a pintura no seu olho, acabou que ficando cego de um dos seus olhos, e tem a piada
horrível que o professor de história de vocês está contando agora é uma obra de arte que custou o zóio da cara dele. Nada a ver, né? Bom estudos, meninos. Ficamos por aqui. Vamos fechar aqui 2 atividades para vocês para a próxima aula aí. Realidade do Renascimento. Façam uma leitura para nós aqui e respondam sobre o progresso técnico, as características do Renascimento. Tudo bem? Qual que é a alternativa correta que apresenta as características da cultura do Renascimento? A próxima aqui, sobre a teologia de Martinho Lutero, que residia na completa indignidade do homem, cujas vontades estão sempre escravizadas ao pecado. Tem 2 perguntas. Segundo o texto, quais eram as ideias de Lutero sobre a salvação? O que ele acreditava que poderia se salvar a alma? E como que a igreja também pensava diferente, sabe? B, quais foram as reações da igreja católica à reforma protestante? A chamada contra-reforma, meninos. Próxima aula nós vamos ver juntos daí, tudo bem? Agradecer a todos vocês, pedir desculpa pela piada horrível, eu prometo para vocês que eu vou melhorar, vou trazer uma lista de piadas ótimas para a próxima aula, tudo bem? Boa aula para todos vocês na casa de vocês, foco, força, fé, bons estudos. Obrigado, até a próxima, valeu!